Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta e inteligente. Hoje em São Paulo o sol vai alto e embora aqui esteja frio, daqui a pouco vai esquentar. E a nossa aula de história de hoje também vai esquentar, porque nós trabalharemos aí a formação do Brasil, do ponto de vista da administração colonial. Portanto, já está aí o tema da aula, administração colonial e econômica na América Portuguesa. Portanto, organizem os materiais de vocês e o local aonde você todos os dias estuda, ligadinho nas aulas do Centro de Mídias, por enquanto nós já desejamos um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando, desde cedo, hein, profs? Classe trabalhadora e guerreira, classe dos professores. Vamos então para a habilidade que nós trabalharemos hoje na tela. Comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América e os nossos objetivos. Não perca o foco da aula. Nossos objetivos serão analisar a forma administrativa colonial nos territórios da América Portuguesa e identificar as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores da América Portuguesa. Legal, os professores já estão chegando, desejando um bom dia para os estudantes e para os outros professores que estão ligados na aula de hoje. Galerinha, agora para que vocês já comecem a pensar nos objetivos da aula de hoje, vamos colocar na tela a questão problema. Questão problema. Você sabe o que foram as capitanias hereditárias? Faz uma pesquisa rapidinho aí no Google e em 2 minutos nós já voltamos. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe! Voltamos para a interação bem legal aqui, a participação das escolas e dos estudantes. Professor Antônio nos diz, bom dia, professor Carlos, estamos aqui novamente, da Escola Dona Cota em Tarumã e Leia Rosa em Assis. Meus alunos estão falando que capitanias hereditárias
é a primeira forma administrativa e de divisão de terras da colônia. Olha só a resposta aí da turma do 7º ano da Escola Dona Cota em Tarumã e Leia Rosa em Assis. Parabéns para a resposta de vocês, galera esperta. Professora Zuleide também traz aqui a contribuição. Primeiro, ela deseja um bom dia e traz a contribuição dos alunos da Escola Estadual Maria Trujillo Torlone. E os alunos estão respondendo que foi a divisão do Brasil em lotes. É mesmo, prof. Foi loteada aí as terras brasileiras. Vamos pegar aqui só mais uma resposta dos estudantes. Vamos procurar aqui resposta dos estudantes. Professora Maria vai nos dizer a resposta do estudante Mateus, que capitanias hereditárias foram a primeira divisão administrativa do Brasil na colônia. Legal, galerinha, muitas são as respostas que estão aparecendo. Parabéns para todos vocês que estão participando aí dessas atividades interativas da aula de História. Legal? Galerinha, então vamos continuar aí estudando a divisão administrativa do Brasil. Na aula passada, e vocês não podem esquecer, nós estudamos a administração colonial espanhola, né? Os territórios da América Latina que foram colonizados pela Espanha, né? Os territórios, após as batalhas que derrubaram os astecas, maias e incas, os espanhóis começaram a organizar a casa, né? Organizar o território com a instalação de vice-reinos, ou seja, havia os vice-reis nas terras administradas pela Espanha. E no Brasil foi um pouco diferente, porque o Brasil não teve vice-reinados. Vamos ver como que foi a administração colonial brasileira na tela. As capitanias hereditárias foram as primeiras ações administrativas construídas nas posses portuguesas na colônia brasileira. Esse sistema consiste na divisão administrativa do território, ordenado pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1534. O território foi dividido em 15 faixas de terras e organizadas em 15 capitanias, entregue aos donatários, para que estes explorassem e formassem um sistema administrativo nessas terras. Os donatários foram pessoas próximas à coroa portuguesa e entre eles havia muitos comerciantes. Detalhe, galerinha, as pessoas que estavam recebendo as terras no Brasil não eram a concorrência, né? Que se realizava para que eles tivessem terras no Brasil. Eram aqueles que eram amigos do rei, chegados do rei, defensores do poder total da monarquia. Nessa época havia uma discussão bem legal que muitos livros, como O Defensor da Paz, de Marcelo de Pádua, que vai mostrar aí as lutas entre a igreja e o poder secular, a monarquia. Portanto, aqueles que eram mais chegados ao rei, que defendiam a monarquia, a autoridade monárquica, muitos desses receberam a doação dessas terras e vieram para o Brasil organizar o território, organizar ali a administração portuguesa. Legal? Esse detalhe é importante, vamos continuar. Está aí o infográfico. Como que eles assumiam, então, essas terras? Lá em Portugal, eles já assumiam as terras e vinham, de fato, tomar conta aí no Brasil. Quais eram os documentos de posse das capitanias? Primeiro, carta de doação. É a posse da terra, a posse da terra, que
era claro, né, com um critério ali. O donatário, aquele que recebeu a posse da terra, ele não poderia vendê-la, mas ele era obrigatoriamente, pela carta de doação, ele deveria transmitir para seus filhos, para seus herdeiros. Então, a carta de doação garantia a posse da terra, a transmissão por herança e a posse de sesmarias, grandes porções de terra, de loteamentos, que esses donatários recebiam. E a carta foral, que tratava dos tributos que os donatários deveriam pagar à coroa portuguesa. Carta de doação, documento que legitima a posse da terra. Carta foral, o acordo entre o donatário e o rei, para que esse donatário pudesse pagar tributos à coroa portuguesa. Detalhe, vamos lá. Essas pessoas saíam de Portugal com sacos de moedas de ouro e prata? Nananina não. Eles recebiam a posse da terra, viajavam aí quase 90 dias de navio para chegar no Brasil e tomar posse da terra, já com um documento, com a carta de doação do rei de Portugal. Deveriam pagar os tributos pela carta foral, mas o rei não mandava dinheiro para eles, não vinha dinheiro para eles. Portugal não dava suporte financeiro e nem recurso. Então, meu querido, as terras estão lá, vão lá, se vira nos 30, mas vocês vão ter que pagar o imposto. Então, não foi fácil essa primeira parte da administração colonial das terras portuguesas, que era o Brasil nesse período aí da colonização. Mas os corajosos vieram e aí começou a entrar os Sousas, os Silvas, os Santos, tudo aí no Brasil, sobrenomes que nós conhecemos. Você tem algum desses sobrenomes? Vamos olhar aqui. Olha esse mapa da distribuição das donatarias. As donatarias estão aí nessa linha do Tratado de Tordesilhas, que divide o território português, onde estão as capitanias hereditárias, e o território espanhol, ao oeste, interiorizando o território brasileiro. É claro que os bandeirantes e também os capitães não respeitaram esse tratado. E eles foram explorando, invadindo e tomando o território brasileiro. Então, nós teremos aí, embora esteja bem aí pequenininho, mas nós teremos aí a capitania de João de Barros e Ares da Cunha, capitania de Fernão Álvares de Andrade, capitania de Antônio Cardoso de Barros, capitania de João de Barros Aires da Cunha, ou seja, duplicou a posse da terra aí o camarada. Capitania de Pero Lopes de Souza, capitania de Duarte Coelho, família Coelho, capitania de Francisco Pereira Coutinho, família Coutinho, capitania de Jorge Figueiredo Correia, família Correia, capitania de Pero do Campo Tourinho, e aí também a capitania de Vasco Fernandes Coutinho. Olha só, galerinha, olha aí no seu RG e veja aí o seu sobrenome inteiro. Você tem um desses sobrenomes aqui, que está colocado aqui na tela? Olha lá, Aires da Cunha, Andrade, Barros, Souza, Coelho, Coutinho, Correia, Tourinho. Então, você tem algum desses sobrenomes? Olha só, galerinha, voltando aqui para o prof. Eu tinha muitos estudantes que quando eu entrava na sala de aula, para aula de história, eles já diziam, ai meu Deus, é aula de história. Por que eu tenho que estudar história? Olha só, galerinha. Quando nós estudamos história, nós aprendemos a nossa identidade, como brasileiros, nossa identidade étnico-racial, nós aprendemos as nossas origens. Portanto, quando nós aprendemos as nossas origens, nós também aprendemos as transformações no tempo histórico. E por que nós
temos que estudar história para que nós sejamos cidadãos e protagonistas nas transformações sociais. Legal? Parabéns aí para a galerinha que tem esse protagonismo. Vocês são jovens, mas é bom crescer conhecendo a sua identidade étnico-racial, a sua identidade como brasileiro, a história do nosso país, porque aí sim vocês terão condições de transformá-lo para melhor. Legal? O recado foi dado, está aqui mais uma vez na Terra a distribuição das capitanias hereditárias. Mas esses cabas sofreram, hein? E ainda tiveram que pagar para o tributo para o rei de Portugal. Legal? Temos mais um mapa aí interessante para que vocês possam aí contemplar, né, a distribuição das capitanias. Temos as capitanias, né? Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2. Rio Grande do Norte, terra que o sol nasce às 5h30 da manhã. Abraço para a população de Amarante e São Gonçalo. Baía da Traição, Rio da Santa Cruz, os rios, né, as baías, os rios que cortam ali o litoral. E aí nós temos Piauí, Ceará, Itamaracá, né, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, que já estamos aqui na região de São Paulo. Ou seja, esses, galerinha, ainda não são os estados, né? Os atuais estados que nós conhecemos após a proclamação da República. Primeiro são capitanias, os capitães, que receberam a doação das terras. E eles só podem passar essas terras para os seus herdeiros. Legal? Próxima tela, Paço Municipal e Cadeia Pública em 1784, aí no século XVIII. Casarão da Câmara Municipal de São Paulo, atual Praça João Mendes. Galerinha, vamos lá. Vamos pegar aqui essa câmera aqui, vamos lá. A organização, nós temos aí a administração política do território. Os capitães donatários, é claro, eles vão organizar a terra, eles vão constituir autoridades, eles serão senhores da terra nesse momento. Mas também, em algumas capitanias, começa a se organizar uma administração local. Assim como lá na América Espanhola, também havia ali as câmaras municipais, né, que administrava ali o território do ponto de vista regional. Nós teremos também a instituição das câmaras municipais, né? E nós estamos vendo na imagem aqui a Câmara Municipal de São Paulo, que passou por muitas transformações, a mudança de terreno, e, claro, funcionava a Câmara Municipal, também a cadeia pública. Então, era muito importante essa administração local, porque, claro, onde há seres humanos, também há conflitos. Então, é necessário ter um poder centralizado, ali com pessoas cultas, que pudessem fazer os julgamentos e fazer as decisões que cabia a eles dentro do território. Aqui, profs, vocês acompanham o diário oficial do seu município? Você acompanha as discussões agora? Muitos municípios estão refazendo, né, revisando o plano plurianual. Você acompanha o plano plurianual da sua cidade? Você sabe que as cidades, para crescer, elas precisam de um plano diretor? E que também nós temos o Estatuto das Cidades? Nós já podemos começar a ensinar a galerinha a partir daí, para que eles possam conhecer um pouco mais do município, visitar a Câmara Municipal com todos os cuidados e protocolos, conhecer as atividades públicas. Para que nossos estudantes sejam de fato protagonistas, eles precisam já ter essas informações e esse conhecimento desde cedo. Legal? Mas a galerinha do 7º ano está ligadinha na aula de História e, claro, vocês também precisam aprender isso. Na tela aqui a Câmara Municipal também, essa organização mais local,
que São Paulo e muitos municípios também começaram a desenvolver dentro do contexto das capitanias hereditárias. Economia do século XVII. O prof pegou aqui um mapa emprestado de geografia para a gente começar a estudar. Galerinha, região verde, área de ocorrência do pau-brasil. Enquanto as capitanias vão se desenvolvendo, enquanto a administração política e econômica começa a se desenvolver, nós vamos ter o trabalho de extração. E começa com essa parte litorânea do Brasil, onde havia ali grandes territórios de norte a sul, com pau-brasil, e que foi a primeira exploração aí por 30, 40 anos das terras brasileiras e também, claro, a escravização dos indígenas. Aí, essa cor mais alaranjado, o professor teve que copiar essas cores para poder imitar a cor do mapa, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar também ela vai começar a se desenvolver, são temas das nossas próximas aulas, principalmente no Nordeste, capitania de Pernambuco, onde haverá o suporte financeiro da Holanda para ali todo o funcionamento da fábrica do açúcar, né? O sistema é plantation, né? A plantação da cana, e toda a questão do beneficiamento para transformá-la em açúcar, também a cachaça, o melado, que era levado para o exterior, era vendido em Portugal, em muitos lugares da Europa, principalmente com a concorrência da Holanda, que está administrando aí a questão da cana-de-açúcar no Brasil. Marronzinho, a pecuária. A pecuária aparece muito pouco, mas ali na questão mais interior do Brasil, no norte também, no sul, principalmente quando se encontra ouro em Minas Gerais e que há uma imigração forte para Minas Gerais. O sul do país vai se desenvolver na pecuária, até mesmo porque precisa abastecer, né, os mineiros e toda a administração que está sendo construída nas Minas Gerais, quando se encontra o ouro. Então, o amarelo, que nesse período pouco aparece, quase invisível aí no mapa, é a mineração, que irá se dar aí, principalmente em São Paulo e em Minas Gerais. Muito mais em Minas Gerais. Por isso que o estado tem o nome de Minas Gerais. E o rosinha, as especiarias do sertão. Lá no norte, né, chamada também de drogas do sertão, que vai compor aí as primeiras atividades econômicas que os portugueses estão desenvolvendo no Brasil. Atividade de pecuária e de extração de minérios, de pau-brasil, ok? E produção de cana-de-açúcar, ok, galerinha? Tudo isso é tema para você estudar devagar, construindo o conhecimento com atividades belíssimas que vocês sabem fazer, os mapas mentais, as resenhas, os vídeos. Nós temos aqui uma imagem do engenho de açúcar, ok? E aí nós temos todo o maquinário lá, né, no interior do galpão. Nós temos ali o maquinário da produção, do beneficiamento da cana para açúcar, né? E aí nós temos ali os já escravizados, né? Os seres humanos que estão sendo transportados de Angola para o Brasil como escravizados, já trabalhando no beneficiamento da cana para transformá-la em açúcar. Vejamos que lá ao fundo nós temos a casa grande, a casa do senhor, né, do dono de escravos, do senhor da fazenda. Temos também a capela ao lado, onde se rezava as missas, algumas casinhas no fundo, e nós não podemos também esquecer da senzala. Mas isso vocês vão estudar nas próximas aulas, legal? Galerinha, a aula já está acabando. Olha, a aula boa passa rápido, é isso mesmo. Temos uma atividade.
Quais foram as primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia brasileira? Nós não iremos dar tempo para vocês, porque a aula termina em 1 minuto. Então, fica essa atividade para que vocês possam desenvolver com os seus professores na escola, ok? E também fazer aqueles trabalhos belíssimos que vocês fazem para nos mandar, para que possamos exibir os seus trabalhos, ok? E a atividade que vai para o sistema de tarefas está aí para vocês. Vocês vão fazer, vão entregar lá no sistema de tarefas. E nossa aula já está no fim. O professor Carlos já vai se despedindo de vocês. A aula acabou. Galerinha, continue estudando, desenvolvendo as atividades, realizando os trabalhos que os professores eles passam para vocês. E lembre-se, tutoria escolar, um caminho possível. Avalie a aula no final. Até a próxima aula. Não deixe de estudar. Bom trabalho para os profs. Tchau!